Olá, meu nome é Lorena e esse é o canal Aventura Literária. Hoje vim trazer para vocês o livro que eu até já fiz um comentário sobre ele no outro vídeo anterior que dei dicas sobre leituras para as férias. O livro é O Morro dos Ventos Vivantes, da autora Emily Brontë. Então eu tenho certeza que muitos já devem ter ouvido falar sobre esse livro aqui. Ele é um clássico. Ele foi o único romance da autora Emily Brontë. As irmãs Brontë, lembra as três irmãs, Charlotte, Anne e Emily. Emily, esse livro aqui ele foi escrito em 1847. Essa edição aqui é de 2015 e ela foi publicada pela Landmark, veio com a capa dura, muito bonita. A edição eu achei fantástica e além disso ela é uma edição bilíngue. Ela vem em português com 183 páginas até 183 em português e o restante em inglês. Então, no total, ela tem 304 páginas. E no final, também, no livro, ele vem uma lista dos livros que foram publicados nesse mesmo estilo aqui, capa dura, pela Landmark. Então, assim, eu achei que valeu a pena muito adquirir esse romance. Eu tinha assistido há muitos anos o filme O Morro dos Ventos Vivantes na versão com Juliette Binoche e Ralph Fiennes. Então foi o primeiro contato que eu tive com essa história e eu gostei bastante. Eu me lembro assim que marcou, que foi uma história super forte na época, assim, eu passei dias pensando sobre essa história. E depois passou-se o tempo, eu nunca tinha lido o livro e finalmente encontrei ele por um preço maravilhoso pela Submarino. Foi aqueles livros que eu adquiri no final do ano agora. Então assim, eu achei que valeu muito a pena adquirir essa versão aqui. Ela é uma história muito bonita e forte, é de violência, não é simplesmente romance. Então assim, eu já vi algumas resenhas também, algumas pessoas comentando, falando o seguinte: ou você ama ou você odeia essa história. Porque ela é muito forte, ela é muito intensa. Ela mostra como o amor, ele pode ser bom, como também ele pode ser cruel. Quando a pessoa ama muito uma pessoa, aquilo pode se tornar até uma doença ou ir até as últimas vias. Então, a autora, e olha que foi uma história muito assim revolucionária para a época, porque como eu falei, esse livro aqui, ele é de 1847 e justamente por ser nesse período, ele foi na Inglaterra. Emily nasceu na Inglaterra em 1818. A Emily tem uma criação muito voltada para os costumes de casa. Então, como é que ela, através de um livro, através de histórias, que ela tinha costume de escrever com as irmãs em casa, inventavam várias histórias, várias fantasias, mas só esse foi publicado na época. Além deles, foram uma compilação de poemas que foi publicado com as irmãs dela, mas como romance esse foi o único. Então, assim, quem leu na época, na verdade, quando ela publicou, foi com um pseudônimo. Então pensavam que era um homem que tinha escrito. Só depois que vieram descobrir que foi uma mulher que escreveu. Porque assim é uma forma que choca. Porque ela, de alguma forma, ela critica aquela estrutura da sociedade. Aquela ideia de que a pessoa não pode casar com alguém que ama por causa dos deveres sociais, porque ele é pobre. E vocês vão entender a história. No caso, aqui, vai se passar no local que se chama o Morro dos Ventos Vivantes, é uma propriedade. Ernest Shaw é um patriarca, ele traz, um dia que ele foi viajar para Liverpool, uma cidade lá na Inglaterra, ele leva para casa um menino que aparentemente seria um cigano, filho de cigano, que não tinha nenhum tipo de origem, não sabia de onde tinha vindo, só sabia que ele era pobre e não tinha o que comer. Então o pai resolveu levar para casa e adotar como se fosse um filho. A princípio, Kate, que é a filha, ela aceita, ela começa a gostar dele, mas o irmão não. Ele tem ciúme dessa relação que vai surgir entre esse menino e o pai. Porque ele acha que ele está dividindo a atenção do pai com alguém que ele não sabe quem é, não sabe o que é. Então ele começa, desde aquele momento, tratar ele mal. E piora a situação quando o pai e a mãe morrem. Então toda a propriedade passa a ser dele, de Hindley, e a partir daí ele começa a maltratar realmente Heathcliff, que é esse menino que agora ele já é um rapaz. E
Ao passo que Hindley maltrata, Kate, a moça, começa a se apaixonar. Só que ela começa a perceber que esse amor não é possível, por causa de todos os problemas. Então ela começa a negar essa paixão. E uma forma de afastar, uma forma de evitar que aconteça alguma coisa entre eles, é casando com um homem rico e que possa dar tudo aquilo que ela considera ser o certo, né, para a vida dela. Só que não é bem assim. Então, vão acontecer várias reviravoltas, várias situações muito complicadas para eles, para os dois. Ele termina indo embora, depois que descobre que ela vai se casar com uma outra pessoa. Depois ele regressa rico e decidido a se vingar de todos aqueles que fizeram ele sofrer. A história vai ser narrada pela serviçal Nellie, que na verdade Emily, a autora, ela faz uma alusão a uma moça que trabalhou para ela, né? Então ela faz uma homenagem. E a partir daí, Nellie, ela vai relatando todas as situações que vão ocorrendo. Então é pelo ponto de vista de Nellie que a gente vai descobrindo o que é que vai acontecendo na história. Ela vai ter mais ou menos umas 2 fases, que é a segunda geração. E por curiosidade, eu vou trazer algumas curiosidades para vocês aqui. Essa história, ela teve pelo menos 10 versões para o cinema. E outra coisa também, no Brasil já existiu 2 versões, 2 novelas, que a de 1967 com o nome de O Morro dos Ventos Vivantes e a de 1973 com o nome de Vendaval, também inspirado na história de Emily Brontë. Então, eu vou deixar depois, vou colocando as imagens e tudo, vou deixar o link aqui do blog com a resenha para que eu coloque mais curiosidades, para que vocês possam saber mais um pouco sobre essa história. Bom, espero que vocês tenham gostado da indicação. Se vocês leram, se vocês já assistiram algum filme, já ouviram falar alguma coisa, deixe os comentários aqui embaixo para eu poder saber o que vocês estão achando. E vão ler, vão depois deixar aqui o comentário, que eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa indicação. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.